Hey, como estão? Espero que estejam bem. Quem acompanha aqui o canal sabe que este é um espaço onde de alguma forma partilho as minhas vivências, os meus processos, as minhas aprendizagens e acredito que mais do que nunca estamos num momento onde conversas sinceras são necessárias. Por isso, neste vídeo quero trazer-vos algumas reflexões sobre críticas, sobre julgamentos. Algumas coisas que tenho aprendido ao longo da minha vida e colocado em prática e que mudaram positivamente a forma como lido com várias questões na minha vida. Quero partilhar convosco como essas mudanças se deram e que novas perspectivas trouxeram à forma como eu interajo com os outros, porque eu acredito que essa mentalidade que tenho construído pode trazer boas mensagens também para vocês aí desse lado e para os vossos processos. Falar de julgamentos é importante porque, na generalidade, nós, enquanto seres humanos, temos tendência para julgar, para criticar pessoas, experiências, situações, muitas vezes sem sequer percebermos que estamos a fazê-lo. É inerente a nós. E atenção, quando falo aqui de julgamentos, refiro-me a criarmos uma opinião final sobre alguma coisa com base num primeiro contacto, num momento, numa reação de alguém. Nós formamos aquele nosso julgamento imediato perante uma situação e com isso não nos deixamos ouvir mais ou tentar entender ou até avaliar o que temos diante de nós de uma outra forma. Com isso, acabamos por viver convencidos que aquele nosso julgamento é a única verdade das coisas e ponto final. E isso faz-nos agir, falar como se fôssemos donos da razão, como se estivéssemos sempre certos. E quando uma pessoa se convence que está sempre certa, ela acaba por não ter a humildade para admitir erros, para aprender, para ter uma troca com alguém, porque age como se fosse absoluta. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos meus processos de desconstrução, porque acredito que autoconhecimento também é isso, é que eu não tenho sempre razão e eu não preciso de ter sempre razão. Contando que eu haja de forma justa, de forma equilibrada, de forma íntegra perante as situações, perante as outras pessoas. A luta para estar sempre certo, para ter sempre razão, ela revela falta de maturidade, porque mostra que nós precisamos de impor algo ao outro. Porque a nossa opinião é melhor, porque é a única certa, sendo que muitas vezes nem sequer estamos a escutar verdadeiramente o outro ou a tentar entender o outro lado da situação. Penso que é importante pensarmos sobre isso porque nós não gostamos que nos julguem. A verdade é essa. Mas frequentemente colocamos as pessoas expostas à nossa crítica, ao nosso escrutínio. E sem sequer verdadeiramente conhecermos as suas vidas, os seus problemas, as suas histórias, o que está por trás daquela reação, daquele momento, porque a verdade é que a maioria das vezes a única certeza que temos é o nosso julgamento para com X situação, X experiência, X opinião. E pensem no impacto que isso tem na nossa vida. Porque existem bilhões de pessoas no mundo, bilhões de perspectivas, então o que te faz crer que só a tua perspectiva sobre as coisas é a única válida, é a única que está correta, é a única que importa? Sem mente aberta para dialogarmos com o outro, para conhecermos outras realidades, outros pontos de vista, outros gostos, outros ideais, até outras formas de fazer as coisas, nós estamos a escolher viver fechados com o nosso ego, dentro da nossa pequena bolha, com a nossa arrogância. E se tem uma coisa que eu também aprendi ao longo dos meus processos, é que a minha verdade, ela não é a verdade do outro. Porque a minha realidade, o meu contexto, a minha educação foi diferente. As minhas escolhas foram diferentes, a minha vida foi diferente, foi construída, é construída diferente, com oportunidades diferentes e até com privilégios diferentes.
Então, apontar o dedo, julgar precipitadamente, sendo que, na verdade, eu tenho falhas, todos temos falhas e todos já julgamos, todos nós já nos perdemos na tentativa de ter razão. Isso impede-nos de evoluir, de agregar outras perspectivas, de ver que existem outras pessoas com pensamentos válidos, com bons ideais e valores, mesmo que não sejam pautados pelo nosso padrão. Porque é óbvio que nós temos os nossos próprios ideais, os nossos valores individuais, e eu bato muito na tecla do quanto isso é importante, desde que esses nossos ideais e valores não sejam limitantes, preconceituosos, egoístas, não sejam fechados aos ensinamentos que a vida tem para nos trazer e que as outras pessoas à nossa volta têm para nos trazer. Porque o que nos distingue realmente é a nossa capacidade de resiliência e de nos permitirmos aprender, expandir a forma, por vezes tacanha, com que vemos o mundo, com que pensamos sobre certos assuntos ou como lidamos com certas questões. Pessoalmente, eu tornei-me uma pessoa muito mais compreensiva, muito mais empática, quando comecei a perceber que as coisas nem sempre são o que parecem num primeiro momento, numa primeira imagem, num primeiro contacto. E que, embora eu confie bastante no meu instinto e na energia que recebo das pessoas e das situações, eu também posso estar equivocada. E eu também erro. Então, comecei a esforçar-me cada vez mais por observar, por avaliar aquilo que eu tenho à minha frente e tentar entender o que me rodeia de uma outra forma. Mais do que dar qualquer palpite ou formar a minha opinião final sem conhecer ou sem dar o benefício da dúvida, sabem? Conforme eu fui amadurecendo, vivendo e entendendo as pessoas, eu comecei a perceber que aconselhar alguém sobre algo é muito mais ouvir do que falar. E que saber ouvir é extremamente difícil. E por mais que eu dê a minha opinião, a vida do outro é a vida do outro no final de contas. Não sou eu que escolho por ele, nem devo ser eu a fazer isso. E realmente nós não sabemos o que é melhor para o outro, nós não podemos garantir ter a fórmula certa para alguém. Eu posso sim aconselhar alguém que me pede um conselho, partilhar a minha experiência com essa pessoa, mas eu não posso cair na arrogância de que a pessoa tem que ir pelo que eu acho certo e pelo que eu quero, entendem? Aconselhar, dar uma opinião, não é apontar o dedo, não é obrigar ninguém a nada, não é dar as costas à pessoa. Existe uma linha muito ténue e eu acredito que é urgente nós pensarmos sobre isso, refletirmos sobre isso, porque acredito que é aqui que está o problema atual de muita coisa. Eu vejo muitas pessoas julgarem as escolhas do outro com tanto fervor, como se elas realmente tivessem que opinar ou ditar como o outro deve ser, ou como o outro deve agir, ou como o outro deve viver, e sabem que mais? Não têm. Ninguém tem. Nós não temos esse direito. Não é um direito nosso julgar o outro ou querer opinar sobre a vida dele. Isso é só uma necessidade do nosso ego em certos momentos, muitas vezes também uma vontade de fazermos prevalecer aquilo que queremos e achamos certo sobre o outro. E isso não está certo. Não é zelar pelo outro, não é querer bem ao outro. Quando nós entramos na vida das pessoas com julgamentos sobre algo, nós não estamos realmente abertos para ouvir, para compreender seja o que for. E qualquer diferença de personalidade, de gostos, enfim, é como uma declaração de incompatibilidade. Enquanto que, pela minha experiência de vida, hoje eu tenho o entendimento de que os meus valores são os meus valores, os meus ideais são os meus ideais e que eu posso expô-los ao outro, dar a conhecer, aconselhar, mas nada disso significa impor algo ao outro como a única forma, a única verdade. É bastante duro entendermos isso porque nós somos socializados, criados para acreditar que existem roteiros para tudo.
e acabamos por idealizar como as pessoas deveriam agir baseado nas nossas próprias interpretações do que é certo e do que é errado. Só que ao fazermos isso, estamos a inserir o outro dentro de uma caixinha e a inserir também o nosso pensamento numa caixinha. E não estamos a querer ver ou compreender ou somar com o outro ou com as situações. Com o tempo eu compreendi que as pessoas não precisam seguir as minhas projeções. Hoje eu sinto que a identificação, a amizade ou qualquer relacionamento na realidade também passa por apreciarmos e aprendermos com as diferenças e não propriamente pelas pessoas terem os mesmos hábitos, as mesmas escolhas que eu. Eu aprecio muito mais, até já comentei isso aqui no canal no outro vídeo, os momentos que tenho com as pessoas que me rodeiam. Porque isso está diretamente ligado a ter uma mente aberta para querer ouvir mais os outros, conhecer a realidade deles, querer dialogar mais com as pessoas e conhecer quem elas são e a forma como elas encaram a vida. E sinto também que, consequentemente, os meus relacionamentos são muito mais saudáveis. Eu sou muito melhor a dar conselhos porque me tornei melhor a ouvir e a tentar compreender. E acredito que isso me tornou alguém em quem as pessoas confiam, em quem as pessoas encontram conforto. E eu acho isso tão incrível e tão importante que me sinto assim muito especial quando alguém me escolhe como uma pessoa de confiança, sabem? Outra mudança que fiz foi quanto à forma como formulo as minhas frases. Então, eu não cancelo as ideias e os gostos do outro para fazer prevalecer os meus. Acredito muito também que a maneira como formulamos uma conversa, o tom que usamos, a atitude que temos, determina bastante sobre quem somos e sobre o quanto estamos a ser ou não tóxicos para as outras pessoas. Não acredito que exista debate possível quando a nossa opinião sobre alguma coisa já foi formada e nós não queremos aceitar a opinião do outro. Não existe uma troca de visões, uma troca de perspectivas e sem esse diálogo nós acabamos por perder. Perder uma conversa, perder uma oportunidade de talvez entendermos o porquê da pessoa apreciar aquilo que ela aprecia, ou até de conhecermos uma perspectiva diferente sobre alguma coisa, um gosto diferente. E eu acredito, acima de tudo, que é preciso permitir ao outro ser e contar sobre ele e falar do que gosta. Não existe coisa mais linda do que ver uma pessoa animada a falar daquilo que ela gosta, daquilo que ela acredita, não concordam? Muitas vezes nós simplesmente agimos na ignorância. Algo acontece e nós formamos uma opinião e não nos importamos o suficiente para ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Mas quando pausamos, quando pensamos naquilo que vamos dizer, quando estamos atentos à relevância e ao outro, nós conseguimos pensar e com isso agirmos com mais sabedoria e sermos mais gentis. Agirmos com gentileza perante as circunstâncias, as pessoas, as situações é a melhor coisa que podemos fazer, porque a verdade é que para conseguirmos parar de julgar o outro, precisamos ter a coragem para olharmos para dentro de nós mesmos e para pensarmos o que gostaríamos que nos dissessem se fôssemos nós, ou como gostaríamos de receber uma opinião de alguém. E a partir daí, eu penso que as coisas ganham outra proporção, quando nós nos imaginamos nos sapatos do outro, no lugar do outro. Hoje, o que mais tem por aí são pessoas para criticar e poucas para ouvir, para fazerem diferente, para agirem com gentileza e com empatia. E eu acredito que mais do que nunca é essencial nós estarmos dispostos a pensarmos as nossas palavras, as nossas atitudes e estarmos disponíveis, termos o interesse em corrigir-nos. Então, a minha intenção ao partilhar convosco estas reflexões, a minha intenção com este vídeo é que vocês se coloquem de frente para vocês mesmos e consigam ver-se
também através dos meus processos. Espero ter trazido uma boa mensagem com este vídeo. Já sabem, não se esqueçam de partilhar com as pessoas da vossa vida, de subscrever o canal. Se ainda não és inscrito, subscreve para acompanhar sempre que saírem novos conteúdos por aqui. Deixa também o teu like para dar uma força para o meu trabalho e o teu comentário, que eu gosto sempre de ler as vossas opiniões. Recebo sempre muito carinho, então obrigada de coração e vejo-vos no próximo vídeo. Um beijo!